Olá, pessoal. Sou a professora Janaélia. Hoje a gente vai ver um pouco sobre o tema substâncias químicas e misturas. O que são as substâncias químicas? As substâncias são os materiais que possuem todas as propriedades bem definidas, determinadas e praticamente constantes. Podem ser formadas por átomos, moléculas ou aglomerados iônicos. A água e o etanol são formados por moléculas que são, respectivamente, o H2O e o C2H5OH, enquanto o cloreto de sódio é formado por aglomerados iônicos, cuja fórmula unitária é o NaC. A água e o sal são exemplos de substâncias químicas. Substância pura simples é formada por apenas um tipo de elemento sob a forma de íons iguais. Em alguns casos, um mesmo elemento pode formar substâncias simples diferentes dependendo da maneira como ele se combina, formando alótopos. Esse é o caso do oxigênio, que forma o O2, que é o gás oxigênio, e o O3, que é o gás ozônio. Na imagem, a gente tem exemplos de substâncias puras simples, que é o gás hélio, o gás oxigênio, o fósforo e o enxofre. A substância pura compostas pode ser formada por mais de um tipo de elemento sob a forma de íons diferentes. Não existe limite para o número de átomos que formam uma substância composta. O exemplo é o dióxido de carbono, representado pelo CO2, e o cloreto de sódio, representado pelo NaCl, e a água, que é o H2O. Aí embaixo a gente tem, na imagem abaixo, a gente tem as substâncias puras compostas, o exemplo da molécula da água, do ácido clorídrico, do dióxido de carbono e do etino. O que são misturas? São a junção de duas ou mais substâncias puras, como a água do mar ou a maionese, e podem ser subdivididas em homogêneas ou heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas em que não há separação de fase, ou seja, ao observarmos a olho nu, vemos como uma só substância, como é o caso da água do mar, que é formada pelo H2O e o NaCl, dentre outros sais dissolvidos. Mas ao olho nu, vemos apenas a água salgada. Na imagem, a gente tem também o exemplo de água e açúcar. Quando a gente dissolve o açúcar na água, a gente tem a ideia de que é apenas uma única substância. As misturas heterogêneas são aquelas que formam mais de uma fase ao olho nu, como é o caso de óleos bifásicos ou de uma simples mistura de água com areia. Existe uma classe de substâncias químicas conhecidas como colóides. Esta classe apresenta substâncias que, ao olho nu, parecem como uma substância pura, no entanto, ao olharmos cuidadosamente em um microscópio, vemos uma separação de fase. Um bom exemplo de colóide é a maionese, que, ao ser observada no microscópio, é possível ver as moléculas de gordura que a formam dispersas no líquido. Na imagem, a gente tem um exemplo da água e óleo, né? Quando a gente coloca num copo água e óleo, eles não se misturam. Então, é um exemplo de misturas heterogêneas. A gente vai ver agora um vídeo para complementar esse assunto de substâncias químicas. Beleza? Professor Chove de novo na área para trabalhar com você com mais um assunto interessante aí. Hoje nós vamos entender sobre as substâncias e as misturas. Inclusive já vou adiantar. Cuidado, eu já vou mostrar para você que substância pura é um pleonasmo. Então, pegue o seu material, que a aula já vai começar. Nós vamos falar sobre substâncias e misturas. Vamos entender, então, a diferença aí. Vamos lá, primeiro do básico. Substância. O que é substância? É quando eu tenho apenas um composto ali dentro do meu sistema. Um composto só. Por exemplo, imagina que eu tenho um recipiente aqui. Dentro desse recipiente fechado, eu só tenho gás, oxigênio, nada mais. Então, eu tenho a substância, oxigênio. A substância, gás, oxigênio. É algo puro, tá? Só tem aquele componente. Então, deixa eu te explicar. É por isso que não é interessante você falar substância pura. Porque quando você fala substância, já remete a algo puro. Então, não tem necessidade de você reforçar essa ideia. Você fala substância pura, é a mesma coisa de falar subir para cima, descer para baixo, tá bom? Então, cuidado com esse detalhe. Alguns livros ainda vão trazer substância pura ou substância. Mas já pega essa dica, tá? Substância. Dá para você lembrar também do seguinte.
A substância, eu coloquei aqui para você de forma resumidinha, as substâncias podem ser simples ou compostas. Por exemplo, substância que eu dei o exemplo aqui agora. Tem um recipiente com gás oxigênio dentro. Só gás oxigênio. A molécula que forma essa substância é uma molécula que é formada por apenas um tipo de elemento químico. Lembra que a gente falou isso em outro vídeo, lá nas aulas iniciais? Formada por apenas um tipo de elemento químico. Então, essa substância é considerada uma substância simples, porque a sua molécula é formada por apenas um elemento químico. Agora, nós também temos as substâncias que são compostas. Imagina um recipiente fechado, onde eu possuo apenas água. Não tem mais nada, não tem gás, não tem nada, só água. Água líquida. Peraí, eu só tenho água, é só um componente, então isso é uma substância. Agora vamos parar e pensar. A água é formada por 2 átomos do elemento hidrogênio e um átomo do elemento oxigênio. Você percebeu que já tem a presença de 2 elementos diferentes? Opa! Então, essa substância não é uma substância que é considerada simples. Ela é uma substância composta, porque a sua molécula ali é formada por 2 ou mais elementos químicos. No caso da água, 2. Tudo bem? Entenderam, então, como é que faz exemplos para vocês? A outra parte são as misturas. Pô, se você entender o que é substância, mistura fica fácil. Por quê? Mistura é quando você pega mais de uma substância e provoca essa união dentro de um sistema de um recipiente. Então, olha que interessante. Quando você pega, por exemplo, água, coloca dentro de um recipiente e fecha, considerando o ar atmosférico, você possui uma mistura. Você vai ter água, né, componente de água ali embaixo. Acima você tem o ar atmosférico, tem gás hidrogênio, gás oxigênio, entre outros gases. Viu que você misturou várias substâncias? Então, o conceito de mistura é esse. Agora, que fique claro também, como eu coloquei aqui para você aqui embaixo, ó, existem as misturas que são homogêneas e as misturas que são heterogêneas. Vamos diferenciar cada uma delas? No olho você vai ver só uma fase, você não consegue ver mais de uma. Quer um exemplo? O ar atmosférico. O ar atmosférico é uma mistura de gás e hidrogênio, que é em torno de 78%, gás oxigênio, mais ou menos 21%, e outros gases, 1%, que é o restante. Você vê uma diferença de fase visual? Não. Você pega apenas uma fase. Isso é um exemplo de mistura homogênea. Posso te dar outro exemplo? O álcool hidratado. O álcool hidratado 70 GL. Só que 70 graus GL. Só a título de curiosidade, 70 graus GL é uma unidade de medida, tá? 70 graus Gay-Lussac, tá? Aquele cientista lá que trabalhou com algumas unidades. E essa unidade de medida, está lá, álcool 70 graus GL. Quer dizer que daquele 100% de volume, 70% dele é álcool. O resto vai ser o quê? Água, tá? Então, o álcool hidratado é uma mistura de álcool e água. Quando você olha para ele, você enxerga uma ou mais fases? Bem, só uma fase. Se você enxerga só uma fase, trata-se de uma mistura homogênea. Apresenta apenas uma fase visual. Agora, cara, mistura heterogênea é aquele exemplo que você já está cansado de escutar. Pegou água, colocou junto com óleo. Mistura, não é? Pegou 2 substâncias ali e provocou a união. Mistura. Agora, quando você olha para a água e para o óleo, você vê uma fase ou 2 fases visuais? Bem, 2 fases. Óleo, água. Então, quando você vê 2, bem claro aí para você. Então, aqui a gente diferenciou o que é uma substância de uma mistura e ainda classificou elas. Agora, vamos fazer um resumo geral em relação ao sistema. Coloquei aqui no quadro para vocês. Presta atenção. Um sistema. Esse sistema pode ser homogêneo ou heterogêneo. A gente já viu isso. Homogêneo, apenas uma fase, visual. Heterogêneo, 2 ou mais fases, visuais. Beleza. O sistema homogêneo, ele pode ser composto, ele pode ser formado por uma substância ou por uma mistura homogênea. Exemplo de substância, gás hidrogênio. Só hidrogênio. Substância. É uma fase visual só. Por isso que compõe um sistema homogêneo. Tudo bem? Outro exemplo de sistema homogêneo. Uma mistura homogênea, que a gente já falou. O ar atmosférico. Você vai ver uma fase visual só. Beleza? Nós temos também os sistemas que são classificados como heterogêneos, que vão apresentar 2 ou mais fases visuais. Se liga. Um dos exemplos é uma mistura heterogênea. A gente conversou, né? Mistura heterogênea, água e óleo. Professor, água e areia, heterogêneo também. Então, esse sistema vai apresentar 2 fases visuais. É uma mistura, tá? Cuidado. Mistura de 2 substâncias, pelo menos. Tudo bem? E dentro dos sistemas heterogêneos, nós também podemos ter uma substância em vários estados físicos. Os exercícios gostam de cobrar isso aqui. O que é isso, professor? Quando eu tenho um recipiente água sólida e água líquida. Vou traduzir do jeito que você está acostumado a falar. Quando eu tenho água e gelo. Ué, professor, mas é a mesma coisa e água. É, mas você não consegue enxergar 2 fases? Você não vê a fase do gelo, da água sólida e da água líquida? Portanto, esse sistema é considerado um sistema o quê? Heterogêneo. Então, uma substância em vários estados físicos também pode configurar um sistema heterogêneo. Tudo bem? Então, a intenção da aula de hoje era que você diferenciasse mistura de substância e, a partir daí, conseguisse classificar a matéria dentre os sistemas homogêneos e heterogêneos. Tudo bem? Espero ter ajudado. Para que a gente finalize, pegue seu caderno aí e comece a anotar que a gente
Então, pessoal, para a atividade de fazer em classe, escolha um tipo de substância ou mistura química e relacione com o seu cotidiano, comente com os colegas. A gente vai ter um tempo de 5 minutos por aluno. E para fazer em casa, responda as questões repassadas e entregar na próxima aula. Espero que tenham gostado e até a próxima.